A virada, o Bahia, desde o jogo da Libertadores, que não perde em casa e perde a primeira no Brasileirão. Eu queria falar com relação às mudanças, né, baseado no jogo de hoje. No jogo do Maracanã, você colocou o Juninho, um garoto da base, quando o Bahia perdia por 2-0. E hoje você tinha dois garotos que você trouxe pela primeira vez da base, que joga na linha de frente, e optou por manter a tentativa de Cauli pelas beiradas e inovou com o Zé Guilherme. Por que atuar dessa forma, escolher esses dois atletas e numa partida como a de hoje não dá, naquele momento que venceu o jogo, a opção de atletas da base? Porque eles treinaram um dia comigo, dois o Lian, e um treinou o Cone. Não tem... Naquele momento do jogo, nós ganhávamos quando foi feita a substituição. E o Cauli entrou pelo lado quando o Sanabria sente câimbras. Eu confio sempre mais num jogo desse porte, desse tamanho, em jogadores que já estão há muito mais tempo com a gente e conhecem muito mais do sistema de jogo. O próprio Sanabria ainda tem alguma dificuldade, ainda não está 100%. A recomendação era só para 45 minutos. Nós usamos porque ele estava muito bem, pelo lado dele, por onde se desenhou todas as jogadas de gol. O Zé já vem treinando há bastante tempo com a gente e vem nos últimos tempos, já que nós não temos Pulga, já que nós não temos Ademir. O Lúcio, que vinha fazendo hora ou outra pelo lado, parece um negócio excepcional e o clube realizou a negociação. Nós trabalhamos com o Iago um pouco, trabalhamos com o Zé nessa função, por isso que, hora que o William cansa, entre botar o Cauli na frente, diante das circunstâncias que estava o jogo naquele momento, e botar o Cone, que não é mais Cone, como é que é? Agora, o João, que eu sempre chamo, o João, ele só treinou ontem com a gente, foi o primeiro treino dele, então eu achei que era melhor a gente usar os jogadores que já estão mais acostumados com a gente no sistema para poder executar a função dentro do campo. Rogério, boa noite. O Juninho já treina mais tempo com a gente do que o Cone. Olha, a gente está batendo setembro, né? E a gente percebe que alguns jogos do Bahia, esses jogos difíceis, duros, parece que falta reposição, né? O Leonardo Jardim fez 3 atacantes, né? O time foi para frente e você não tinha muitas opções. E também queria saber de você em relação ao Cauli, por que essa insistência, já que o torcedor, a gente tem um repórter que circula no estádio e praticamente boa parte da torcida tem assim reclamando da condição técnica do Cauli, porque ele não consegue render o que rendia. Eu queria que você abordasse esses dois temas. Bom, sobre o Cauli, se a gente tivesse desistido do Ademir quando tinha caixão na frente do CT, se a gente tivesse desistido do Canu quando tinha... Então, assim, a função do torcedor, logicamente, é ele está vendo aquele momento do jogo. Você acha que o Cauli, na tua opinião pessoal, ele não tem condições de jogar com a gente? Eu acho. Sim, então por isso ele começou no banco hoje, não começou? Entrou nos minutos finais, nos minutos 20, 25, não sei exatamente quanto nos minutos finais, para fazer uma função que ele está acostumado, fora para dentro, pé direito, vindo para fora. Agora, se acaba o jogo 1-0, como deveria ser, que nós fizemos um bom jogo hoje, né? Até o minuto 30 do segundo tempo, o Cruzeiro não fez... Teve um lance, que é um lance duvidoso de impedimento, inclusive, no primeiro tempo, que o Caio sai na frente do Ronaldo e faz uma finalização. De resto, nós dominamos o jogo todo. Mas eu repito, quando você não vence o jogo, você tem que analisar o jogo de trás para frente. E aí a gente começa a encontrar os fantasmas, né? Um segundo gol que a gente sofreu por total falta de atenção nossa. Isso não é uma coisa treinável, mas é uma coisa que cada um tem que tomar a iniciativa na hora do jogo. Então, assim, o Zé, realmente falta jogadores, porque eles estão. Não é que faltam jogadores. Infelizmente, nós perdemos os dois pontas que eram titulares para nós já por um bom período, né? Inclusive com uma relesão do Pulga. E a questão do Lúcio, que muitas vezes jogou de lado, são 3 jogadores que nesse momento, nos faz falta. Que eu espero que em breve o Ademir esteja com a gente, no mês que vem o Pulga possa voltar, e aí nós tivemos a estreia do Sanabria, acho que foi a coisa mais positiva do dia de hoje.
Agora, nos últimos minutos, realmente tivemos que improvisar um pouco diante disso. Michel por um lado, o Zé pelo outro, para tentar continuar dando força. Aliás, o Michel é que ganha a disputa da bola pela força, por ser um jogador mais de contato físico e que dá a oportunidade de dar continuidade na jogada do gol do Jean, né? Agora, o Cauli é um bom jogador, é que nós perdemos o jogo. Se a gente ganha o jogo de 1-0, as perguntas não existiriam nesse sentido. Boa noite, Rogério. Justamente sobre os lesionados que você citou há pouco. Você acha que existe a possibilidade de algum retorno na partida contra o Ceará? O que é que você observa nesse sentido? Eu acho que amanhã a gente tem uma posição melhor, mas eu não consigo prever para você. Se nós, mesmo assim, em condições físicas ideais, mesmo que já esteja recuperado, dificilmente. Boa noite, Rogério. Você perdeu mais um jogador, o David Duarte, ou foi opção Não. sua? Infelizmente, aqui no aquecimento, ele sentiu a coxa e não pôde começar a partida. Então, nós vamos ter que dar uma olhada nele amanhã para ver o que foi. E aí, depois de exames, alguma coisa, poder dar um posicionamento melhor para vocês. Mais intensidade do que o normal também. Os 70 e poucos minutos de superioridade são muito fruto disso, na minha opinião. Você pretende que o time tenha esse comportamento até o final da temporada, ou ele vai voltar a ter mais cadência, a segurar mais um pouco a onda, até porque só tem agora o brasileiro e antes você precisava... Depende. Quando a gente tem os dois pontas que começam com, por exemplo, com Sanabria e Kaique, com uma Pulga e Ademir, normalmente você é um time de mais velocidade, de um pouco mais de transição. Se você não tem essas peças, né, se você não tem à disposição jogadores como esse, você perde um pouco em velocidade. No começo do jogo eu preferi o segundo tiro de meta fazer longo para tentar fazer com que o Cruzeiro se afastasse um pouco e não entregasse logo no começo do jogo uma pressão, e depois nós saímos jogando normalmente, porque nós não tivemos um problema de saída de jogo, conseguimos todas as vezes com bola sair jogando tranquilo, chegamos até o ataque várias vezes. É que realmente o resultado final é decepcionante quando você faz, por exemplo, contra o Fluminense foi decepcionante o resultado, mas foi decepcionante a nossa atuação. No dia de hoje foi uma boa atuação. O resultado não condiz com aquilo que nós produzimos no jogo. Acho que ele está chamando lá. Eu espero. Quando você tem um intervalo de 5 dias para um jogo, como foi esse último, como você tem um intervalo contra o Ceará de mais 5 dias, normalmente com um time mais descansado você tende a ter mais velocidade, mais transição, mais entrega física. Quando você tem jogos, como foi, nós vimos uma sequência grande, 66 horas depois fomos jogar com o Mirassol, realmente nós andamos muito pouco. O time que está mais descansado sempre tende a ter uma maior velocidade, impor uma maior velocidade de jogo. Eu espero que a gente consiga jogar tão bem, só que não só produzir, e sim concretizar gols, fazer gols, para que a gente não dê possibilidade para o adversário fazer uma virada de jogo e analise o jogo pelos últimos 10 minutos ou por 2 jogadas a esmo que foi feito do adversário, e não sobre um volume total de jogo que foi muito maior do Bahia durante os 90 minutos.